Povo de Deus, sejam bem-vindos ao nosso canal Simplesmente como Jesus. Eu sou o Newton e estou aqui para mais um vídeo. Mas antes de entrar no conteúdo de hoje, eu gostaria de solicitar a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe o seu like, deixe também uma sugestão aí nos comentários e nos dê aí a sua avaliação, o que você tem achado, o que pode melhorar, o que que podemos postar aqui de conteúdo, tá bom? Alguma dúvida que você tenha de algum conteúdo. E hoje eu gostaria de falar rapidamente algumas dicas para que você possa, se você é cristão e ainda não leu a Bíblia toda, você está perdendo uma grande oportunidade, um grande privilégio. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia ela é o nosso alimento, a Bíblia ela é a bússola do viajante, a Bíblia ela é o que nós precisamos, é a nossa regra de fé e prática. Então, é indispensável que o cristão leia, conheça, estude, pesquise, medite na palavra de Deus. Você vai ler a Bíblia toda a sua vida, estudar, pesquisar e nunca vai conhecer tudo que existe nela. Nenhum teólogo nesse mundo consegue esgotar tudo que a Bíblia tem para nos oferecer, porque ela é a palavra de um Deus ilimitado. Ela é a palavra de um Deus imensurável, que não pode ser medido. Então, logicamente, ela vai expressar o caráter daquele que é o autor dela. Se as minhas palavras geralmente identificam quem eu sou, um político fala como um político, um médico fala como um médico, um agricultor fala como um agricultor. Então, a palavra de Deus é a expressão de quem do seu autor, daquele que as pronunciou, daquele que soprou sobre os autores que a escreveram. Acreditamos na inerrância, na infalibilidade da palavra de Deus. Então hoje eu queria falar com você rapidamente sobre algumas dicas práticas, bem prática mesmo, para você ler pela primeira vez toda a Bíblia. Primeiro, pode anotar aí, primeiro lugar, você deve ler a palavra de Deus, você deve ler a Bíblia. Sempre que você pegar a Bíblia para ler, você deve primeiramente orar. Faça uma rápida oração. Senhor, traz luz à minha mente, ao meu entendimento nesse momento. E a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 23, se não me falha a memória, versículo 45, que lá diz o texto: e abriu-lhes o entendimento para entender as Escrituras. Peça a Deus para abrir o seu entendimento, para entender as Escrituras. Então, você primeiramente deve fazer uma oração antes de você começar a ler a palavra de Deus, a ler o texto bíblico ali que você vai ler. Em segundo lugar, se você se propõe a fazer uma leitura bíblica da Bíblia toda, você tem algumas opções de tempo. Se você quer ler a Bíblia toda em um ano, então você pode fazer isso fazendo uma leitura 4 capítulos por dia e 5 capítulos aos domingos. Você vai conseguir fazer uma leitura de toda a Bíblia em um ano. Para uma leitura da Bíblia em 6 meses, se você quer ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, em 6 meses, você pode ler 7 capítulos por dia. 7 capítulos por dia, todos os dias da semana, você vai ler a Bíblia em 6 meses. E ainda, por onde eu devo começar? Uma outra dúvida. Onde eu devo começar a leitura da Bíblia? Eu aconselho que você faça isso começando pelo Novo Testamento. Não é uma regra. Se você quiser começar pelo Antigo Testamento, você pode começar lá por Gênesis, Êxodo, Levítico e assim vai. Mas por que eu sugiro que você comece pelo Novo Testamento? Porque no Novo Testamento você vai fazer uma leitura que você vai ter uma visão panorâmica do Novo Testamento. Então, por exemplo, você pode começar por Mateus, Marcos, Lucas e João, né, que são os 4 evangelhos. Depois vem Atos, é a história da igreja. Depois vem as epístolas de Paulo, epístolas gerais e Apocalipse. Mas você pode também começar a leitura pelo Evangelho de João. Por que o Evangelho de João? Isso é também mais indicado para novos convertidos, pessoas novas na fé. Porque o Evangelho de João, se você prestar atenção nos detalhes, João ele fala tanto, ele deixa muito claro, e o tema do Evangelho ali, o principal ali de João é
Jesus, o Filho de Deus, ou seja, a divindade de Cristo. Então, João tem textos que você só encontra neste evangelho, porque ele não é considerado um evangelho sinótico. O que é um evangelho sinótico? São os evangelhos que têm muitas semelhanças entre eles, que são os evangelhos de Marcos, Mateus, Marcos e Lucas. João ele já tem uma diferença com os outros evangelhos. Por exemplo, João é o único que registra o primeiro milagre de Jesus, que é a água transformada em vinho, né, lá nas bodas de Caná, no capítulo 2. João também é o único que... João tem expressões que ele usa muito com o início da palavra eu sou, que tem o mesmo peso daquele eu sou que Deus disse para Moisés. Quando Deus disse para Moisés lá, Senhor, mas quando eu for até eles me perguntarem quem foi que te enviou, e aí Deus disse para Moisés, diga a eles que eu sou, me enviou a vós. Nós vemos muito isso no livro de João. João diz no capítulo 8 que Jesus ele diz assim, ó, antes que Abraão existisse, eu sou. Nós vemos lá no Evangelho de João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus diz em João 6,48, eu sou o pão da vida. Jesus diz ainda no livro, no capítulo 7, no versículo 37, se não me falha a memória, eu sou a água da vida, quem vem a mim não terá sede. Então, nós vemos que João ele mostra muito ali, ele foca muito no caráter divino de Cristo, na sua divindade, Jesus o Filho de Deus. Então você pode começar a leitura bíblica pelo livro de João, Evangelho de João, depois você vai para Mateus, Marcos e Lucas, aí depois para Atos e vai até Apocalipse. E depois volta para o Antigo Testamento. Então, essa leitura bíblica, se for 7 capítulos por dia, você conclui em 6 meses, como eu disse já anteriormente. E eu tenho certeza que quando você fizer isso, você vai sentir algo maravilhoso, algo assim, uma alegria muito grande de tributo a Deus. Porque pare para pensar, gente, quantas pessoas, os discípulos, eu estou lendo um livro, concluindo a leitura de um livro agora, do pastor John MacArthur, que ele fala sobre, o livro é 12 homens extraordinariamente comuns. Como Deus usou a vida de 12 homens, que são os 12 apóstolos, para trazer continuidade à mensagem do Evangelho e trazer a pregação da palavra do Evangelho a todos ali na sua época, a continuar a missão que Cristo iniciou. E nós vemos que para eles continuarem essa obra, dos 12, 11 apóstolos, eles morreram como mártires, ou seja, eles deram a sua vida pela causa do Evangelho. Eles deram a sua vida por Cristo. Eles foram fiéis até a morte. Perseguição religiosa. Quantos países, quantas pessoas ao longo da história tiveram que morrer para que a Bíblia fosse pregada, a palavra de Deus permanecesse? Este livro já foi perseguido, tem países até hoje, tem países no mundo que até hoje é proibida a leitura da Bíblia. Na China mesmo existe uma perseguição religiosa, na Coreia do Norte também, em outros países onde o Estado Islâmico domina algumas regiões desses países, cristãos são mortos, tudo isso por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho. O que eu quero dizer com isso? Que o Brasil é um país abençoado por ter essa liberdade. Você tem Bíblia aí de estudo, você tem Bíblia, hoje a gente tem a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, você tem a Bíblia na versão Almeida Revista e Atualizada, você tem a Bíblia na versão NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, você tem a Bíblia na versão Nova Versão Transformadora, NVI, a Bíblia Viva, você tem Bíblias de estudo, Bíblia com os devocionais, você tem Bíblia em ordem cronológica, e todas essas condições que você tem para ler a palavra de Deus, você precisa ler toda a Bíblia pelo menos uma vez na sua vida, ou muitas vezes. Se você já leu ela toda, leia novamente, leia. Eu tenho certeza que cada vez que você fizer essa leitura, você vai receber mais de Deus para a sua vida. Mas também você não vai ler como se lê um jornal. É porque eu quero separar aqui o fato de a prática da leitura corrida da Bíblia e a leitura bíblica devocional, que é diferente. Quando você pega o texto
pega uma perícope, que é um pequeno trecho ali do texto bíblico, e você faz análise daquele texto. Isso a gente pode trazer uma aplicação para a nossa vida. Isso vai estar incluído na sua devocional. Agora, a leitura da Bíblia inteira, eu estou colocando aqui como uma missão. Isso é missão, é tarefa para você que é cristão, para você que crê que a palavra de Deus ela é eficaz. Então, nesse vídeo, nosso objetivo é isso. Essas dicas práticas. Só para concluir, a história de um homem que, durante a sua vida, ele leu a Bíblia cerca de 200 vezes, não é 2 vezes não, 200 vezes. George Miller, você pode pesquisar aí na internet alguma coisa sobre ele. Ele foi um homem chamado de apóstolo da fé, sustentou orfanatos, tudo um homem de oração, um homem cheio de Deus. E ele leu a Bíblia cerca de 200 vezes. E também na sua oração, ele tinha pessoas que ele intercedia por elas. E ele, crendo que a palavra de Deus é poderosa, e a Bíblia diz que a oração do justo pode muitos seus efeitos, ele orou por 3 amigos dele para que fossem salvos. Um amigo dele foi salvo. Esses 3 amigos, 2 amigos dele se salvaram durante a sua vida, e o último foi salvo, se entregou a Cristo no dia do seu velório. Ou seja, um homem que vivia intensamente em Deus, mas esta vida é cheia de Deus, esta vida de intimidade com Deus, esta vida de fé, porque a biografia dele mostra que ele era um homem que via o milagre de Deus, a provisão de Deus na sua vida quase que todos os dias. Crianças no orfanato que ele tinha fundado e que ele sustentava, praticamente era pela fé. A provisão de Deus vinha ali de tempos em tempos sobre aqueles orfanatos. Não era um só, tinham vários orfanatos. E ali, de onde ele tirava toda esta fé? De onde ele poderia ter uma vida tão inabalável, tão firme, tão convicta de que Deus ia prover? É o que está em Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que a tua alma, que o teu espírito ouça a palavra e seja fortalecido a cada dia. Deus te abençoe e até mais um vídeo.